Isso acontece muito na queixa sexual, gente. A pessoa tá no seu consultório porque ela quer, sei lá, homem, porque ele quer ser capaz de transar com quem quer que seja, na orgia, no sexo grupal, não sei o quê, e o pênis dele ficar ereto e ele dá 3 sem sair de cima. Uhum, tá bom. E aí, desde que da primeira relação sexual, ele toma tadalafila e não tá funcionando. Não tá funcionando, tá dando certo, óbvio. Mas eu não vou dizer pra ele que é óbvio. O meu objetivo é que ele tenha uma vida sexual saudável. Não sou eu aqui que vou dizer o que é saudável pra ele. Saudável é o que não tem sofrimento e não traz prejuízo. Então não é assim, que você se estabeleça com a pessoa. Não é nada disso, tá? Saudável é o que é saudável pra esse indivíduo. E aí a gente vai precisar entender juntos o que é uma vida sexual que faz sentido para ele, que ele tenha resposta sexual, que ele tenha prazer, que ele esteja tranquilo, que ele não esteja ali batendo meta, que seja de preferência um sexo, né, práticas sexuais seguras, que não vulnerabilize ele a risco. Tenho aqui minhas agendas, mas ele não tem nenhum compromisso com isso. Ele só quer dar 3 sem sair de cima. Posso te dizer que isso vai acontecer na maioria das vezes. O que chega pra mim, gente, de mulher em situação de violência conjugal, sem se dar conta, com queixa de desejo, querendo conseguir transar mais, que o marido não entende por que não quer transar com ele. O que chega de minoria sexual, de homem gay, de mulher lésbica, trabalhado um monte de questão de preconceito internalizado, querendo performar de um determinado jeito e não tá performando. Então, claro que o nosso olhar vai bater e a gente vai entender ali, às vezes, muito mais facilmente, né? Principalmente quando vocês forem se aprofundando um pouco mais, vai ficar muito fácil entender o que está errado. Mas a história é como é que você conduz. Quando você tem objetivos muito distintos do seu paciente, tudo bem ter, e aos poucos a gente vai compartilhando isso com ele. Mas a gente precisa acordar metas comuns, direções comuns, porque senão vai virar um cabo de guerra a relação terapêutica. O paciente quer vir para cá, e a gente quer ir para lá. Há um tempo atrás, na minha clínica, a gente estava com um caso assim. Paciente com muita questão de ansiedade de desempenho. Pra você ter uma noção, ele estava querendo, jovem, assim, sem nenhuma indicação para isso, estava querendo fazer injeção intracavernosa para garantir que ia conseguir, e já vinha fazendo para transar com a esposa e tal. Assim, o foco dele era conseguir transar muito e transar muito tempo, e é isso. Qualquer outra discussão para ele não fazia nenhum sentido. Então, ele queria técnicas para resolver isso. Eu disse para ele, olha, para o seu pênis subir e descer na hora que você quer, só com injeção intracavernosa ou prótese. Se a gente quiser gerar essa resposta fisiologicamente, a gente vai ter que aprender a gerar essa resposta fisiologicamente. Claro que eu não falei assim, tá? Tô aqui resumindo para vocês. Mas fui dizendo para ele que mesmo que ele tivesse lá a ereção e tal, a ansiedade continuava ali. Olha que interessante. E tadalafila já não funcionava para ele, porque não funcionava mesmo, né? Tadalafila ajuda quem tem problemas com o fluxo de sangue. Quem não tem problema com o fluxo de sangue vai ter, na melhor das hipóteses, o efeito placebo da tadalafila, de achar que tá ali, tomei, então, tô ótimo, aí diminui a ansiedade. Mas é isso. Foi um paciente que estava difícil da gente manejar, porque, assim, todas as vezes que a terapeuta dava um passinho, esse que eu estava sugerindo para vocês, ele dizia assim, não acho que é por aí. Não, o que eu preciso... E eu acho que ele colocava ela num lugar, num determinado momento, ele começou a dizer assim, eu acho que talvez você não esteja me entendendo. E eu acho que ele estava querendo dizer que você é mulher, não está me entendendo, está vindo com esse mimimi pra cima de mim. Os meus sentimentos importam, o que eu penso importa, nada disso importa. O que importa é o pênis subir e descer. E foi o paciente que a gente precisou, eles conseguiram trabalhar, mas eles precisaram ir acordando concretamente objetivos comuns. Então a gente foi ajudando esse paciente, e para esse paciente, a gente precisa ir mostrando serviço um pouquinho, né? Porque já vem num lugar de desqualificação. E às vezes, a gente, terapeuta, se a gente não entende isso tecnicamente, a gente se mistura. E ela ficava assim, ele me diminui. Claro, com certeza, ele tá se sentindo péssimo. Para ele, tipo, se ele não tem o controle do pênis dele, ele é uma droga de homem. Qualquer coisa diferente disso é muito ameaçadora. E aí ele tá pagando você. E para você dizer para ele que, quem sabe, a gente possa pensar diferente, tá aterrorizado. E aí o jeito dele de lidar com a ansiedade é sendo mais assertivo, né, com todo respeito que ele estava tentando ter com ela, dizer que ela estava vindo para ele com ideias completamente malucas que ele não estava achando nada razoável. São questões que às vezes vão aparecer na relação terapêutica, às vezes o paciente vai embora, simplesmente, às vezes você vai ver que o trabalho não está caminhando, e na verdade, se você começa a fazer micro objetivos comuns, então o que a gente começou a trabalhar com ele? Que a gente ia ajudar ele a lidar melhor com a ansiedade antes da relação. Achou um objetivo que todo mundo concordava. Vamos tentar
lidar melhor com a ansiedade antes da relação. Ele percebia sintoma de ansiedade antes. Isso pareceu fazer sentido para ele, bem concreto, bem pontual, uma coisa que todo mundo ia conseguir concordar. E o que a gente fez? Ajudou ele com algumas ferramentas de regulação da emoção. Aí surgiu um pensamento ou outro ali que ele topou conversar nesse sentido, porque ele começou a achar que fazia sentido. Aí a gente começou a falar para ele que, a gente começou a ver acontecer, que quando ele entrava um pouquinho mais tranquilo, a coisa funcionava um pouco melhor. Não é que funcionasse, não. Mas a experiência dele era um pouquinho melhor. E a gente começou a pensar, nossa, seria tão bom se a gente conseguisse fazer essa experiência de tranquilidade durar um pouquinho mais, né? Em que momento que você acha que você flipa de novo para a ansiedade? Estou eu aqui tentando carregar ele para dentro do ciclo da falha, que quando ele olhou a primeira vez, ele falou assim, eu acho que isso não vai me ajudar. Então é assim que a gente vai fazendo, a gente vai, pouquinho em pouquinho. E a gente precisa estar sempre, eu brinco com os meus alunos, que é tipo o marido da rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra vai na frente, você vai atrás. Você não pode estar na frente. Imagina se o marido da rainha da Inglaterra fosse seguir andando sozinho na frente. Não existe isso. O paciente está na frente e a gente está aqui. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.